Abram suas Bíblias lá em Romanos, no capítulo 8. Vamos ler o versículo 33 e 34 para nossa meditação e depois daremos prosseguimento. Diz assim, é uma pergunta. Quem tentará, versículo 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, os qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos orar mais uma vez assim mesmo. Senhor nosso Deus, usa-me, Pai, nesse momento para falar tão somente, Pai, aquilo que está em plena conformidade com aquilo que acabamos de ler. A Tua palavra, Senhor, a verdade. Ó Deus, e que o Senhor aplique essa verdade a cada um de nós. Que possamos crer nela, Pai, de todo o coração, porque de fato ela é a verdade. E a verdade tem que ser crida. Ela está aqui para ser crida. Porque não há outra verdade. Não há outra. Por isso, ó Deus, eu te peço que essa igreja seja uma igreja verdadeiramente crente em todo o teu conselho, em toda a tua palavra. E que essas verdades, Senhor, da tua palavra, imutáveis, assim como o Senhor é, possa permear a nossa vida, possa ser a base de todo o nosso viver. Que possamos, Senhor, sempre dar testemunho vívido de que nós cremos na sua palavra e por isso vivemos como vivemos. E que assim seja, Pai. Usa, tão somente eu te peço, para falar segundo a tua verdade. Não peço, Pai, eloquência, mas peço que não me deixe desviar de falar tão somente a verdade. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, é fato que todos pecaram, todos nós, todo homem é pecador, desde aquele fatídico dia em que Adão e Eva comeram do fruto, a qual Deus havia ordenado que não comessem. Havia uma consequência em decorrência daquele ato. Adão não era desconhecedor das consequências daquela atitude, nem ele nem Eva. Deus havia alertado primariamente Adão, obviamente que alertou sua esposa, Eva. No dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Deus nunca deixa o homem no escuro. Ele dá luz. Ele mostra o que deve ser feito. Ele mostra o caminho. Mas o homem ali, induzido por Satanás, sobre uma poderosa tentação, astutamente, Satanás foi primeiramente em Eva, porque ele viu nela um vaso mais fraco, uma possibilidade maior de alcançar seu objetivo. O que de fato aconteceu? Ele enganou Eva e Adão, movido
né, pelo sentimento que ele tinha pela sua esposa, acabou caindo na transgressão juntamente com ela. E naquele dia, verdadeiramente, irmãos, não só Adão e Eva, mas toda a sua posteridade entrou em condenação diante de Deus. A partir dali, toda a humanidade foi colocada em condição de condenação. Pecado é transgressão contra Deus. Deus tem leis divinas, leis eternas. Leis essa totalmente fundamentada na pessoa dele, que é totalmente justa, eternamente justa. E toda a lei de Deus é segundo essa justiça eterna, essa justiça divina. Qualquer transgressão da lei de Deus, o transgressor deve ser punido. Essa punição, a Bíblia chama de morte. Separação. Mas não uma mera separação de Deus. É uma separação com consequências eternas. O resultado final, a condenação, o ápice da condenação para qualquer transgressor de Deus é o inferno. O inferno foi criado quando um ser espiritual, que hoje é conhecido como Satanás, não só ele, mas outros seres espirituais, anjos, que também caíram em transgressão juntamente com o diabo, quando eles se rebelaram contra Deus, quando eles transgrediram em um ato de rebelião, dado à soberba que se ouve naquele ser, de querer ser como Deus, de querer estar no lugar de Deus, de querer a adoração que somente a Deus é devida, por conta dessa rebelião, Deus criou esse lugar chamado inferno. Jesus Cristo dá testemunho de que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. É o lugar deles por conta da transgressão. Só que tem um detalhe. O homem, também espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus, lá no Éden, ele também entrou num estado de transgressão. Logo, Deus, que é justo, não faz acepção nenhuma de pessoas, colocou o homem na mesma condição do diabo, estando o homem no estado de transgressão, tal qual ele ficou, ou seja, sujeito ao inferno. A transgressão de Adão, ela é uma transgressão que foi, de certa forma, imputada a toda a sua posteridade. Mas não somente a transgressão de Adão, nós não herdamos somente a culpa da transgressão de Adão. A natureza de Adão e Eva, quando eu falo de Adão, inclua também sempre Eva. A natureza do homem, da pessoa, ela foi totalmente deturpada instantaneamente no ato da transgressão, do ato do pecado de Adão. Ele mesmo em si passou a ser mau. Até então não era. Mas ele se tornou
A natureza adâmica, a natureza daquele homem se tornou completamente má no instante da sua queda. Ela se tornou totalmente voltada para o mal. E essa natureza, a qual o apóstolo Paulo, muitos anos depois, já mais de 4.000 anos, bom, não deixa os anos para lá, né? Muito tempo depois, escreveu, né, da natureza dele mesmo, a natureza que ele herdou dos seus pais, que herdou dos pais dele, que herdou de Adão, que nessa natureza não habitava bem algum. A natureza natural do homem é oposição a Deus. Ele não é sujeito à lei de Deus. O homem natural não pode se sujeitar a Deus, porque ele tem uma natureza que é contrária a Deus. É impossível o homem natural buscar a Deus. Por isso que Deus falou, não há quem busque a mim. Está lá em Romanos. Porque não é possível. A sua natureza, a sua essência, não é voltada a Deus. Desde a queda no pecado. Logo, por conta dessa natureza pervertida, todos nós somos culpados de muitos pecados diante de Deus. Eu creio que não tem ninguém aqui hoje, nesse salão, que não possa olhar para si mesmo e não ver nenhum pecado. Será que tem? Alguém pode levantar a mão e falar, olha, eu analisando a minha vida, analisando o meu, eu não vejo pecado. Tem alguém que ousaria fazer isso? Eu creio que não, obviamente que não. Se alguém fizesse isso, eu ia falar, meu amigo, você tem que procurar um médico da cabeça, porque você não deve estar bem. Porque, de fato, conscientemente, até por conta da consciência que Deus deu a cada um de nós temos consciência de que nós cometemos coisas que não deveriam ser cometidas. E essa consciência vem de quem? Vem daquele que nos criou, vem de Deus. Deus mostra para nós, até por meio da consciência, de que nós somos transgressores, nós somos pecadores. É uma cobiça, é uma mentira, é uma inveja. Eu estou falando de coisas que realmente estamos muito sujeitos. Uma ira sem razão nenhuma, uma ira injusta. Tudo isso é pecado. Há uma multidão de pecados, os quais uns cometem em maior grau e outros em menos grau, mas todos pecaram. E se estamos em transgressão contra Deus, então, logo, nós estamos debaixo da condenação de Deus. A condenação que é para todo pecador, indistintamente. Não tem um só homem que nasceu de mulher nessa terra que não há de ser julgado por Deus. Desde que o pecado entrou no mundo, o tribunal de Deus entrou em ação. Aonde entrou a transgressão, Deus teve que montar o seu tribunal. Porque tem transgressor, então tem que ter julgamento. Todo transgressor vai passar pelo julgamento de Deus. Deus é o juiz de toda a terra, como disse Abraão. Quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão começou a interceder por aqueles que ele cria que eram justos e que estavam lá, pessoas justas no sentido de tementes a ele. Pessoas que, por temer a Deus,
eram pessoas que não estavam vivendo na depravação que os sodomitas estavam vivendo. E Deus iria destruir eles junto. Abraão começou a interceder. E ele cita, né, que como o Senhor vai fazer isso? Ele até questiona Deus, como o Senhor vai destruir o justo com o injusto? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Só existe um juiz de toda a terra. Este é Deus. Ele vai fazer todo o joelho de todos os homens dobrar perante ele. Paulo também, escrevendo, né, lá no livro de Atos, ele afirmou isso quando ele diz aos atenienses, né, Deus tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Está falando de quem aqui? De Jesus Cristo, não é? Quem é que Deus ressuscitou dentre os mortos? Jesus Cristo. Ele deu essa certeza de que ele vai julgar o mundo no ato da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai ser o grande juiz. Todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Paulo faz essa afirmação 2 vezes, em Romanos e também na carta aos Coríntios. Todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Ninguém vai escapar desse julgamento. O julgamento divino, ele há de acontecer no dia que Jesus Cristo voltar com poder e grande glória, como juiz, como rei e como juiz. Já não mais como Salvador. Hoje Jesus Cristo é o Salvador. Hoje é aquele para quem nós temos que correr, para que naquele dia ele não seja o nosso juiz que vai nos lançar na condenação. O mesmo que hoje é o Salvador, é o mesmo que será o juiz no dia do juízo final. E ninguém vai escapar, viu? Ninguém. Você nasceu? Você cresceu? Amém. Deus te poupou, Deus está dando vida para você, vida na qual nós batalhamos por ela, né? Fomos ao médico, cuidamos de tudo, tentamos ficar bem. Mas uma coisa é certa. Há uma consequência inevitável em relação ao fato de nós termos vindo ao mundo. É estarrecedor pensar nisso. Porque toda pessoa que veio ao mundo, ou ele vai estar na glória eterna, ou ele vai estar no inferno eterno. Mas uma vez que ele veio ao mundo, não tem uma outra alternativa. Não existe um terceiro caminho. Não existe uma terceira opção. A palavra de Deus não fala dela, porque de fato ela não existe. Você passou do estado entrou no estado de consciência, você já não é mais um bebezinho? Não. Então, meu amigo, você comparecerá perante o tribunal de Cristo. O juiz de toda a terra estará esperando por você. E a grande questão é se há ou não há condenação para você. Você está livre da condenação vindoura? Nós lemos um texto da qual fala de um povo
para o qual não há condenação. Não fala que esse povo não é pecador. Fala que para esse povo não há condenação. Esse povo, irmãos, amigo, é um povo singular e a passagem não deixa nenhuma dúvida de quem é eles. Primeiramente, é importante ver para quem Paulo está escrevendo. Para quem ele escreveu essa carta, inspirada por Deus? Ele escreveu para uma igreja, a igreja que estava em Roma. Nessa época, existia essa igreja lá. E essa carta foi direcionada a esta igreja. E uma igreja, ela é composta de pessoas remidas, de pessoas crentes em Jesus Cristo. Isso fica explícito no próprias palavras de Paulo aqui. Então, quando Paulo fala aqui de nós, ele está se referindo a ele e aqueles crentes daquela igreja. Ele não está referindo o mundo inteiro. Ele não está dizendo nós num sentido genérico, envolvendo todas as pessoas, mas ele está restrito a esta igreja, a qual não pode ser considerado membro de uma igreja uma pessoa que verdadeiramente não é um crente em Jesus Cristo. Uma pessoa que verdadeiramente não foi remida por Cristo, que não foi regenerada. Se uma pessoa vive nos seus pecados, ela não é verdadeiramente considerada por Deus como parte da sua igreja. Pode até ter o nome arrolado no hall de membros, porque nós não sabemos quem é, quem não é. A gente crê naquilo que a pessoa fala, mas Deus conhece quem são os seus. Aqueles que Ele verdadeiramente salvou, Ele conhece. Ele sabe quem está livre da sua condenação. E Ele sabe quem está debaixo da sua condenação. É por isso que a Bíblia fala que nós não devemos nos enganar a nós mesmos, se fazendo passar por uma coisa a qual nós não somos verdadeiramente. Se isso já é ruim no âmbito dessa vida, que dizer no que diz respeito a Deus? Se a minha vida não é compatível com aquilo que a palavra de Deus professa de um cristão verdadeiro, de uma pessoa verdadeiramente que está em Cristo, daquele que realmente conhece a Deus, então logo eu estou me enganando. O fruto não nega a árvore. Se eu chego num pé e tem lá laranja, logo eu sei que aquele pé é uma laranjeira. E não é outra coisa. Não precisamos esperar até o dia de Cristo para sabermos se realmente nós estamos em Cristo. Olhe a sua vida e olha para a palavra de Deus, a qual você tem ouvido muitas vezes, e ela tem confrontado o seu viver, e o seu viver parece que não está compatível com aquilo que você tem ouvido, e você vai continuar? Você vai pagar para ver? Crentes genuínos é a quem a palavra de Deus se dirige nesse caso desse texto. Versículo 31 do nosso texto aqui, Paulo diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? A isso que ele acabou de dizer anteriormente aqui. Ele vem falando aqui nesse capítulo 8, irmãos, de pessoas que são dirigidas não mais pela carne do pecado. Lembra que eu falei da natureza adâmica na qual não habita bem algum?
O homem natural, ele é dirigido pela natureza. Então, ele faz tudo o que faz, diz o que diz. Porque, de fato, ele é dirigido por uma natureza má. Então, ele peca. E ele peca. E amanhã ele peca de novo. E depois ele peca. E continua. E vai. Mas aqueles que estão em Cristo, eles já não são mais, eles já não vivem mais pela carne, mas pelo Espírito Santo. E logo, eles já não vivem mais como vivia antes. Eles passam a viver uma vida segundo o ensino da palavra de Deus, uma vida parecida com Cristo. O desejo do espiritual, daquele que tem o Espírito de Cristo, pelo poder do próprio Espírito, é levar aquela pessoa a ser semelhante a Cristo. Então, logo, o desejo, as intenções dele são movidas nessa direção. E ele busca santificação, ele busca devoção, ele busca ser agradável a Deus em tudo. É o seu desejo supremo, não é o desejo do crente, irmãos. Nós não conseguimos, mas uma coisa é certa, eu tenho certeza que é o meu e é o seu desejo, querer agradar a Deus em tudo. Mas por conta de estar vivendo ainda num corpo totalmente contaminado pelo pecado, nós não conseguimos esse feito. Mas é o desejo do crente verdadeiro que tem o Espírito de Cristo nele. Ele quer ser agradável a Deus. Ele não quer viver na mentira e outra qualquer sorte de pecado. Ele não tem prazer nisso. E quando ele peca, acontece algo que é muito do crente e tão somente do crente, que é o arrependimento de pecados verdadeiro e a confissão deles. No versículo 31 diz Paulo: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, volta a dizer, ele está falando aqui com a igreja de Romanos, de Roma. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes os entregou por todos nós aqui, ele está se referindo a ele e àquela igreja a quem ele estava escrevendo. Não é todos nós, o mundo inteiro. Ele tem direcionamento esse escrito aqui. Esse escrito é aquela igreja. Deus entregou seu filho para aqueles que creem. Se Deus tivesse entregado seu filho para todos, o mundo inteiro, independente de que eles crescem ou não, todos estariam salvos. Não teria inferno. O inferno seria só para o diabo. Mas a Bíblia fala muito bem de milhões, que muitos serão muito mais os perdidos do que os salvos. Logo, essa passagem tem que ser entendida. Para quem o autor está escrevendo? Ele está escrevendo para esses irmãos aqui dessa igreja. Ele está dizendo que Deus entregou Jesus Cristo para eles. Por conta deles. Dos que creem nele. E ele continua dizendo, como então não nos dará? Como não dará também com ele, com Cristo, todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E aí chegamos no texto onde nós lemos. É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Tem alguém? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Há um povo livre da condenação eterna. Esse povo, irmãos amados, somos nós que cremos. Todos os crentes em Cristo. O fundamento da salvação é um só. Crer em Jesus Cristo e será salvo. Lembra do carcereiro? Senhores, disse para Paulo, o que eu devo fazer para me salvar? Paulo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Por quê? Porque
A justiça verdadeira em Jesus Cristo, aquela que não há em nós, porque somos pecadores desde o nosso nascimento, há em Jesus Cristo uma justiça conquistada por nós e para nós, irmãos e ouvintes. Cristo na cruz, irmãos, era a providência da justiça de Deus, movido pelo amor. Cristo, Deus provisionando justiça para o pecador perdido. Nós vamos ler um texto que fala sobre isso. Veja lá 1 Pedro 3,18. Vamos dar uma andada na Bíblia. 1 Pedro 3,18. Diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. O justo, por quem? Pelos injustos. Para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Cristo morreu uma vez pelos pecados. Para quê? Para nos levar a Deus. Então, logo, não tem como nós chegarmos a Deus a parte de Jesus Cristo. Se fosse por nós mesmos, Cristo não teria sido levado à cruz. A razão pela qual Cristo padeceu é porque não tinha como nós chegarmos a Deus se não fosse por conta desse padecimento aqui. O preço da redenção, ouvinte, amigo. O preço do pecado tinha que ser pago. O resgate tinha que ser feito. Quem fez? Jesus Cristo. Por que ele? Porque não podia ser feito por outro. Nenhum homem pode conquistar a sua justiça por si mesmo. A justiça que nos leva a Deus é uma justiça imputada, que nos é dada gratuitamente pela fé. A justiça de Jesus Cristo. Ai de você, se você está achando que Deus vai te aceitar na glória, que você vai ficar livre da condenação vindoura por conta de você mesmo. Você será condenado infalivelmente. Porque perante Deus não há um só justo, nenhum sequer, todos pecaram. Ou é justificado por Cristo, ou é condenado. Não existe uma segunda opção. Tem muita gente, não são poucos, que creem que Deus vai dar um jeitinho de colocar ele na glória. Deus não dá jeitinho. Eu vou repetir. Deus não trabalha com jeitinho. Deus trabalha com uma justiça perfeita. Deus não aceita suborno. Ninguém vai poder chegar lá. Senhor, vamos conversar ali no cantinho? Cuidado para não reduzir o Senhor ao nível humano, leitor, ouvinte. Deus não é homem. O juízo dele será sem misericórdia a todos aqueles que rejeitaram o sacrifício de seu filho, que não deram valor para ele, que continuaram a viver a vida como alheio, desprezando, não dando nenhum valor àquilo que Cristo fez. O dia a dia do ímpio é um dia a dia onde eles nem consideram o que Jesus Cristo fez na cruz. É eu e a minha vida. Só que naquele dia, a sua vida já terá ficado para trás. E o juízo vai ser sem misericórdia para você. Apartai-vos de mim, maldito. Não vos conheço. É o que Jesus diz lá. Está na palavra. Foi ele mesmo que disse isso. Apartai-vos de mim para o fogo eterno.
Deus vai trazer a juízo todo homem. Considere. Cristo não padeceu em vão. O sofrimento de Cristo foi um sofrimento necessário para que nós não tenhamos um sofrimento eterno no futuro. O sofrimento do Filho de Deus é o sofrimento que nos livra do sofrimento perpétuo, que nos livra da ira de Deus. Todo homem está debaixo da ira de Deus, por natureza. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Mas aquele que não tem o Filho, não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. João o Batista, falando pelo Espírito Santo de Deus. A ira de Deus sobre ele permanece. Mas para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Nesse mesmo texto lá de Romanos, capítulo 8, no versículo 1, ele começa com isso. Ele diz, portanto, uma vez salvo em Cristo, por Cristo, uma vez que eu criei nele para a minha salvação, ele diz, Paulo, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Há pessoas que se dizem cristãs, e eu entendo que muitos deles não têm um entendimento pleno ainda, e essas pessoas, se forem verdadeiramente crentes em Cristo, eles vão ter uma surpresa, porque ele vai falar, puxa, verdadeiramente não havia condenação mesmo, porque de fato tem muitas pessoas que acreditam que pode perder a salvação. Ora, é impossível. A palavra de Deus está dizendo aqui que se eu estou em Cristo, nenhuma condenação há para mim. Ou eu creio na palavra de Deus, ou eu não creio. Se eu creio numa parte da palavra de Deus, então eu creio em toda ela. É tudo a mesma palavra. Vem do mesma fonte, vem do mesmo Deus. Como eu posso crer numa parte e não crer na outra? Como eu posso crer que Deus é amor e não acreditar que Deus é justiça? A mesma palavra fala dos dois. Como eu posso acreditar que Deus não vai me condenar se Ele está dizendo que vai condenar? É enganar a si mesmo. Não continue com essa ilusão, por favor. Se você ainda não tem a Cristo, considere. A condenação de Deus está sobre você. Mas uma vez que está em Cristo, e nota aqui que o apóstolo é muito claro, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pela fé. Nenhuma condenação há. Porque a justiça perfeita está sobre aquela pessoa. Uma justiça eterna. Uma justiça que satisfez plenamente a Deus. Lá em Romanos 5, no capítulo 1, diz assim, no versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não há mais inimizade, agora é paz que tem, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tendo essa certeza, irmãos, de que fomos justificados, nós temos paz com Deus
Estamos certos de que temos paz com Deus por Jesus Cristo. E não só isso, mas já temos uma esperança firme. E estamos firmes nessa esperança, na esperança da glória de Deus, isto é, da manifestação de Jesus Cristo. A glória de Deus manifesta na vinda de Jesus Cristo sobre este mundo. Eu vou dizer uma coisa: Jesus Cristo vai voltar. Creia você ou não. Se vai ser nessa geração, eu não sei. Se vai ser na próxima, eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza: ele vai voltar. É infalível. Assim como toda a palavra de Deus é infalível. Veja que ele fala que nós temos entrada a esta graça pela fé, não por obras, não por mérito. Mérito sim, mas não mérito meu e nem seu, mérito de Jesus Cristo. Méritos tão somente de Jesus Cristo. Quem construiu a salvação foi Jesus Cristo. Nós não colocamos um só degrau nessa escada. Cristo é a escada, é o caminho de forma plena. Ele é o começo, o meio e o fim do caminho. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, quando Jesus está dizendo que é por Ele, é porque não é por mim. Não é pela igreja. Não é por nenhuma outra pessoa. É por Ele. É por Cristo. Ele é o Salvador do mundo. E é por fé. E não por obras. Vamos lá em Gálatas. Rapidamente, irmãos. Eu falo rapidamente, mas eu sou o primeiro a atrasar. Eu tenho uma dificuldade tremenda em manusear as folhas da Bíblia. A partir do versículo 22. Gálatas 3. Obrigado, irmãos. Não é só problema do dedo, não. É problema da memória também. Gálatas 3, versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa de salvação pela fé em Jesus Cristo fosse dada a quem? Aos crentes. Aquele que crê em Cristo. Não aquele que crê em si mesmo. Não aquele que crê numa salvação com base na sua própria conduta. Porque eu nunca fiz isso de mal, nem aquilo, eu sou uma boa pessoa. Que boa pessoa você é perante os homens? Você pode ser, eu sou uma boa pessoa perante os homens. Muitas pessoas falam que eu sou um bom homem. Verdade, tem gente pior do que eu, assim como tem melhor. Mas perante Deus não há pessoa boa. Há um bom, e esse é Jesus Cristo, porque Ele é Deus. O homem, Jesus Cristo, é bom. E é por isso que Deus aceitou Ele em favor dos homens maus, que somos todos nós. Porque Ele é o único homem bom que pisou nessa terra depois da queda do pecado. Mas nenhum. É que por isso que você está percebendo que é tudo por Cristo. Você nota que a palavra de Deus não fala de outra pessoa como sendo o nosso Salvador, a não ser o Senhor Jesus Cristo.
É por isso que nós temos que correr para Cristo. É por isso que nós corremos para Cristo, para aqueles que já são de Cristo. Porque não há outra pessoa a quem correr. Uma vez Jesus Cristo falando com seus discípulos, ele fez um sermão pesado, verdadeiro, necessário. E muitos começaram a debandar, porque achou o discurso dele muito duro. E Jesus chegou para os seus discípulos, apóstolos, e falou: vocês também não querem se retirar? Olha, eles estão indo embora, vocês não querem ir juntos? Eles, não. Pedro tomou a palavra e falou: não, Senhor. Para quem iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Ou é por Jesus Cristo, ou não é. E ponto final. Ou você se tornou agradável a Deus pela fé em Jesus Cristo, ou a ira de Deus permanece. E ponto final. E você não está livre daquela condenação vindoura. Deus encerrou todos debaixo do pecado. É pela misericórdia que nós somos salvos, pela fé em Jesus Cristo, pelo mérito de Jesus Cristo. Os crentes é que vão verdadeiramente herdar a promessa. Quando fala o crente, não está falando de membros de igreja. Está falando de cristãos. De pessoas que não só professaram fé pela boca, mas que têm verdadeiramente fé em Jesus Cristo. Creram nele de todo o coração. Mostra pela vida que creram. Dá evidências de que verdadeiramente Jesus Cristo mora neles. Tem os frutos do Espírito. Vive ansioso pelas promessas de Deus. Não é um mundanista. Não ama mais o mundo. Nem o que no mundo há. Vive no mundo, mas não é mais do mundo. Continuando aqui em Gálatas, no versículo 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. A lei nos acusando. Você é um pecador. Porque a lei diz para nós não cobiçar, mas a gente cobiça. E assim a lei fala muitas coisas que nós não devemos fazer, mas nós fazemos. Porque somos pecadores. E encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A justificação logo de vida vem pela fé. A lei, as obras, a lei mostrou apenas que por obras, por conduta, nós nunca agradaríamos a Deus. A lei veio para mostrar quanto nós somos pecadores. A lei nunca foi dada por Deus para servir de salvação ao homem, para mostrar que nós carecemos da salvação de Deus, que está em Jesus Cristo. Aquele que olha verdadeiramente para a lei de Deus, ele corre para Jesus Cristo, porque ele vê o quanto ele é pecador. Não tem como eu me salvar com base nessa lei. Eu vivo a quebrá-la. E vou dizer uma coisa. A lei, quando fala da lei, Jesus Cristo deu a interpretação real da aplicação da lei por Deus, de como ele aplicará a sua lei na condenação do pecador. Alguém pode chegar lá, mas eu nunca adulterei, Senhor. Nunca saí com mulher nenhuma. Só que tem um problema.
não é o ato que é considerado por Deus, mas o que passou na sua mente e no seu coração. Eu nunca matei ninguém. Você já desejou que alguém morresse? Então você já é um assassino para Deus. E você vai ser julgado como um assassino. Porque a perfeição de Deus, na sua perfeição, o julgamento de Deus é a partir das intenções, do que passa no coração, e não do ato em si. Tem muita gente aí que é muito mais homicida do que uma pessoa que já matou alguém, literalmente. Porque talvez aquela pessoa matou um outro num ato de nervosismo, de desespero ali, mas ele não vive matando as pessoas no coração. Tem gente que é muito mais adúltero no coração do que pessoas que já adulterou, literalmente, porque ele vive adulterando no coração. E ele vai ser julgado por cada adultério que passou no seu coração. Por cada uma. Não tem como. Ou a justiça de Cristo é colocada sobre nós, meu ouvinte, pela fé, ou nós nos humilhamos perante Ele. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Cubra-me com a justiça de Jesus Cristo. Ou o salário do pecado vai continuar sobre você. A morte. Não estou falando de morte física, não. Isso é para todos. Estou falando de condenação. Vamos lá para Romanos novamente. E eu gostaria que vocês fossem lá para o capítulo 3 agora. Esse capítulo, assim como toda a carta de Romanos, né, mas especialmente esse capítulo aqui, é um capítulo áureo no que diz respeito à justificação de Deus que verdadeiramente nos coloca em paz com Deus. Vamos ler a partir do versículo 20. Diz assim, por isso... Bom, eu não vou ler para trás, mas para trás aqui ele está dizendo que não há ninguém que entenda, que todos se extraviaram, que todos se fizeram inúteis, que não há quem faça o bem, não há um só. Isso é Deus quem diz, tá? Que a nossa garganta é um sepulcro aberto, que as nossas línguas tratam enganosamente, que a nossa boca está cheia de maldição e amargura, que nossos pés são ligeiros em derramar sangue, que nossos caminhos são destruição e miséria, que nós não conhecemos o caminho da paz e que não há verdadeiro temor de Deus diante dos nossos olhos. E nós somos tudo isso, eu não estou dizendo que todos nós somos tudo isso de uma vez. Mas nisso, isso é apenas uma parte, tá, irmãos? Aqui não está dizendo de tudo. Mas a verdade é que não há homem justo perante Deus. E uma ou outra coisa nós pecamos. E mais de uma vez. E esse é um fato. E ninguém aqui pode negar isso. Ninguém no mundo pode negar isso. Não importa quão boa foi a sua criação. O quanto seus pais tentaram de todas as maneiras fazer com que você não fosse um bom menino, uma boa menina, um bom rapaz, uma boa moça, um bom homem, uma boa mulher. Você ainda é um pecador. E você ainda precisa da justificação de Deus. Você ainda precisa ser colocado em paz com Deus. Por isso que no versículo 20 ele diz, por isso nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei. Ou seja, por obras, por conduta. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado, de que nós somos realmente pecadores. É isso que a lei serviu, para mostrar que nós somos pecadores.
E que nós precisamos verdadeiramente ser salvos. Salvos por Deus. Aí vem a parte boa da questão. No versículo 21 entra, mas agora se manifestou, sem a lei, sem a necessidade de nós guardarmos a lei 100%, a justiça de Deus. Manifestou a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, irmãos, é uma justiça que contemplou tudo que estava escrito na sua lei. Ela não foi jogada para trás. Ela foi observada em favor dos pecadores. Nós não conseguimos observar a lei de Deus. Jesus Cristo a observou por nós. Jesus observou a lei de Deus. Ele cumpriu a lei de Deus. Ele mesmo disse, eu não vou conseguir falar essa palavra. Ele não veio para anular a lei. Tem uma palavra lá que fala que eu não consigo falar ela. Abrogar, enfim, é isso aí, vocês sabem. Ele não veio para anular a lei de Deus. Nenhuma lei de Deus foi criada para ser anulada. Ela foi criada para ser cumprida. Jesus Cristo cumpriu a lei, mas não porque ele necessitasse, mas porque nós necessitamos, ouvinte. Jesus cumpriu a lei em nosso favor, como se fosse nós cumprindo ela. A lei exigia sacrifício de sangue para a remissão de pecados. Não bastou Jesus Cristo cumprir a lei em vida. Ele ainda tinha que oferecer sangue, porque sem sangue não há remissão de pecados. Então ele ofereceu a si mesmo, o imaculado, em oferta em favor dos pecadores. A morte de Jesus Cristo, como costuma se dizer, é uma morte vicária, né? O que é uma morte vicária? É uma morte substituta. Ele morrendo em lugar do crente. Cristo morreu no lugar de cada um dos crentes que estão aqui dentro hoje. Crentes nele. Cristo morreu pelos crentes. A morte de Cristo foi um sacrifício. Não foi uma morte comum. Nunca foi. Longe de ser. Não é como a morte de qualquer outro homem. A morte de Cristo foi um sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus, sendo sacrificado em favor do pecador. A morte dele foi vicária, a morte dele foi um sacrifício. Oferecido a Deus. Veja, vamos continuar aqui. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, todos precisam crer. A justiça de Deus é sobre os que creem, não é sobre todos os homens, porque não é todos os que creem. E não é todos que creem corretamente. Tem muita gente que crê, mas crê em Maria, crê em Pedro, crê em muitas outras coisas. Mas uma só fé é necessária, a fé em Jesus Cristo. E Deus não aceita se você crê em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo você acha que você tem que crer no seu próprio comportamento. Como se o seu comportamento fosse ajudar o sacrifício de Cristo, ou como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente. Por que Paulo falou lá agora, nenhuma condenação há? Porque o sacrifício de Cristo verdadeiramente foi suficiente. Não precisa ser acrescentado nada, e nem tirado. Foi Cristo quem morreu.
o homem perfeito, o sacrifício perfeito, a obra perfeita. Por que que o véu rasgou de cima a embaixo? O véu que significava separação de Deus e o homem. Aquele véu simbolizava que o homem estava literalmente separado de Deus. Enquanto o véu estivesse intacto, o homem não tinha acesso a salvação alguma. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, todo aquele povo do Velho Testamento teria ido para o inferno. Mas obviamente que Deus salvou eles, porque Deus sabia que seu filho viria e faria o sacrifício perfeito. Na verdade, ele já tinha feito, né? No âmbito de Deus, Cristo morreu antes da fundação do mundo. Não existe o amanhã para Deus, nem o ontem. Mas no dia que Jesus Cristo morreu, no dia que ele expirou ali, que ele disse, está consumado. Quando aquele consumado, meu ouvinte, consumado está a salvação. A justiça de Deus ficou plenamente satisfeita. Verdadeiramente é a justiça plena para um pecador que crê. Você já creu em Cristo? Veja o que nós lemos aqui. É para todos. Não importa. Todas as nações, homem, mulher, não importa. Todos pecaram. Mas a questão é se você realmente é um crente. Você já creu em Cristo? Você é dele? Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus, a verdadeira redenção, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele, Deus, seja justo e justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus. Onde logo está a vanglória, ou a jactância, o orgulho? Temos razão para nos orgulhar? De maneira nenhuma. Ela está totalmente excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado perante Deus pela fé, sem as obras da lei. Sem obras, sem méritos, em outras palavras. Méritos, sim, conforme eu disse, de Jesus Cristo. Então, somente dele. Ele é a propiciação. Ele é a satisfação da justiça de Deus. Ele é a satisfação da justiça eterna. E não outro. Ou é por Cristo, ou não é. Nenhuma condenação há para aqueles que alcançaram a justificação de Deus, como os lemos lá no nosso texto, né? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Foi Deus que justificou eles. Por quem? Por Jesus Cristo. De que forma? Pela fé. Por isso que Paulo disse ao carcereiro, crê em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E ele creu e foi salvo, ele e a casa dele. E ele muito se alegrou nesse fato. A salvação exclui completamente todos nós de qualquer vanglória. Ninguém vai poder chegar lá na presença de Deus e falar assim, olhar para o lado e falar, eu fui salvo
Porque eu criei, aquele lá, ó, não creu, ó. Até a fé é um dom de Deus. O arrependimento de pecados que nos levou a Cristo também é um dom de Deus. Acredite se você quiser, mas é verdadeiro. Não tem méritos no homem na salvação. Ninguém vai poder bater na costa. Ninguém vai poder olhar para o outro e acusá-lo de alguma coisa. Porque tudo é por Deus e para Deus. A glória é toda de Deus. A glória é toda de Jesus Cristo. Quando uma pessoa confessa a Cristo, ele vê que ele é um pecador e ele vai à cruz de Cristo, ele não está fazendo nada mais do que todos os outros salvos já fizeram. Porque não haverá um só salvo que não chegou arrependido até a cruz de Cristo, confessando ele como seu Senhor e Salvador. O fundamento da salvação é um só: arrependimento e fé em Jesus Cristo, para justificação de vida. Como cristão já como salvos, vai ter muita diferença de um para outro. Entre aqueles que muito amou e que muito trabalhou e que foi muito sujeito a Deus, muito santo. Obviamente que tem diferença. A palavra de Deus fala disso. Aqueles que construíram uma casa de ouro, outro de prata, mas tem aqueles que construíram casa de madeira, feno e até de palha. Mas isso não diz respeito à salvação. O fundamento ainda é o mesmo. Todas essas pessoas, mesmo que construiu a casa de feno, ele ainda é um salvo. Vai ter uma implicação muito grande no que diz respeito aos galardões e às recompensas, mas não à salvação. O fundamento da salvação é um só: arrependimento de pecados e crer em Jesus Cristo como Salvador. Crê e será salvo. Não crê, não tem salvação. Vamos terminar lendo mais dois textos, um lá em 1 João. Capítulo 5. A partir do versículo 11. Diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Quem tem o Filho, ter o Filho aqui é pela fé, tem a vida. Mas quem não tem o Filho, quem não crê nele, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Continua sob condenação. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. A vida eterna está em Jesus Cristo, porque é Ele que tem a justiça eterna. Justiça essa que nos livra do juízo de Deus e da condenação de Deus. No tribunal de Cristo, da qual todos nós vamos de comparecer, nós seremos absolvidos. A Bíblia coloca isso, Jesus Cristo mesmo, colocando isso em forma de parábola, ele fala que é como dois grupos, a qual ou ele vai colocar um à sua direita e outro à sua esquerda.
À sua direita estará os crentes, os que têm a vida, os que se achegaram a Ele pela fé, os que se sujeitaram a Ele, os que reconheceram seu pecado e correram para Cristo. Do lado esquerdo vai estar os orgulhosos, os soberbos, os amantes desse mundo, os amantes de si mesmo, aqueles que nasceu e morreu nos seus pecados. Ele coloca como os da sua direita como as ovelhas, e os da esquerda ele chama de bodes. Não é um menosprezo, é uma distinção que Deus faz. Para mostrar claramente que não é todo mundo que é ovelha. E nem todo mundo é bode. Tem as ovelhas, mas também tem os bodes. Tem os salvos, mas também tem os perdidos. A questão é de que lado você está. A questão é, você é uma ovelha ou você ainda é um bode? Você é uma pessoa já justificada por Deus ou não? Quem não tem o Filho não verá a vida. Em João 3,36, eu já li já falei de cabeça essa passagem, mas vamos ler lá. Vamos colocar comprovação nela. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, porque tem justiça eterna, plena, satisfeita, imputada a ele pela fé. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Tá claro? Só tem um jeito, só há um caminho. Esse é Jesus Cristo. Cristo não veio para deixar seu nome na história, ainda que deixou. Cristo veio para salvar pecadores, da qual todos nós somos, por natureza. Nascido em pecado, concebido em iniquidade, como diz Davi, no Salmo 51:5. Essa questão de crer em Cristo não é para alguns, é para todos. Não importa se a pessoa é rica, se ele é pobre, ele precisa de Cristo. Não importa se a pessoa é homem, se ele é mulher, ele precisa de Jesus Cristo. Não importa se você é são, tem uma saúde de ferro, ou se você é muito doente, você precisa crer em Jesus Cristo. Salvação não está firmado em nada disso. A salvação está firmada na justiça de Jesus Cristo, a qual ele conquistou na cruz. Ou você crê em Cristo, ou nunca haverá aceitação de Deus para você. Por quê? Porque você não tem justiça para entrar na presença de Deus e permanecer lá. Mas Cristo tem. E está ao seu alcance se você crê nele de todo o coração. Faça como o carcereiro. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? A palavra de Deus te diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Amém? Que Deus abençoe todos os presentes. Vamos cantar um hino e assim vamos encerrar este culto. Convido o irmão.